Uma outra doença sistêmica, né, também que acomete os suínos, é a meningite por Streptococcus suis. Ela é uma doença causada, né, o Streptococcus é um gram positivo, hemolítico, anaeróbico facultativo, tá? São 35 sorotipos de Streptococcus suis. No Brasil, o sorotipo 1 e 2 ele é mais comum, principalmente na fase de creche e recria. É uma bactéria que ela é comensal das tonsilas do animal, né, do intestino, do suíno e de tonsilas, intestino de suíno e também de outras espécies. E ela pode acometer, inclusive, os seres humanos. Então, eu posso dizer que essa doença ela tem uma preocupação não apenas pelo quadro clínico que ela pode causar no suíno, mas também por ser uma zoonose. E um quadro bem característico que ela promove, ocasiona no animal, é a meningite, né, seguida de choques sépticos, que pode causar a morte do suíno e também no ser humano. Como eu disse, é uma zoonose, é uma doença ocupacional e funcionários que lidam com a atividade, eles podem ser acometidos. Bom, é uma bactéria sistêmica, né? Então os sinais clínicos são diversos, então febre, depressão, anorexia, ataxia, né? Podendo trazer o animal a óbito, a uma morte súbita. Como lesão, eu vejo congestão das meninges, encefalite, edema, congestão do cérebro, septicemia, pneumonia e endocardite. Ou seja, sinais inespecíficos, sinais sistêmicos. Lesões também bem difundidas, uma vez que a bactéria ela faz essa septicemia, né? Bom, aqui mostrando o animal com quadro de encefalite, né? Normalmente esse animal ele começa a andar, ele tem uma ataxia, depois ele começa a andar em círculos, né, de forma descoordenada, e a evolução desse quadro é muito rápida. Esse animal ele acaba caindo em decúbito lateral e iniciando movimentos de pedalagem, etc., acabando indo a óbito. Animais novos, animais normalmente na fase de creche, e uma vez que você identifica esse animal bem no inicinho, você isola esse animal e medica esse animal, você pode impedir a evolução da doença. Mas no quadro desse, que o animal já está em decúbito lateral, com movimento de pedalagem, esse animal normalmente ele vem a óbito. Né? Aqui mostrando o animal já, ambos aqui, né? Pode reparar que o animal é uma doença bastante aguda, o animal ele não chega a definhar, né? Você perde o animal em boa condição, né? Então, isso é um enorme prejuízo. E aí é importante fazer identificação, isolamento e identificação dessa bactéria. Normalmente, esses animais com esses quadros neurológicos, eles são eutanasiados, e aí a gente coleta a amostra para isolamento diretamente do cérebro do animal, né? Então, um swab. E aí, justamente no líquido, né, é o local de eleição para que consigamos isolar a bactéria. Bom, só antes de concluir sobre Streptococcus, é uma doença, a bactéria ela está na granja e normalmente a gente tem outros fatores associados que podem levar ao surgimento da doença clínica. Mas a bactéria é uma bactéria também comum, comensal, e ela está presente no suíno. E quais são esses outros fatores que podem desencadear a doença clínica, né? Aqui nós temos um deles. Então, por exemplo, a circovirose suína, ela pode ser um fator que predispõe o animal a um agravamento, a um quadro clínico por Streptococcus, né? Por quê? Por causa da característica desse vírus aqui, tá? Então, a circovirose suína é causada por um vírus, é o circovírus suíno. A espécie no qual nós temos sinais clínicos associados é o circovírus suíno 2, tipo 2. Esse circovírus é o menor vírus que existe, é um vírus de DNA circular, da família Circoviridae. Também acomete diversas espécies, porém, como já disse, no suíno, a espécie que relaciona sinais clínicos é o circovírus suíno tipo 2, né? Então, é um vírus bastante pequeno, tá? E ele tem aqui algumas fases de leitura, né? Operate frames, que vão aí
ser responsáveis pela produção do capsídeo viral, que é imunogênico, que estimula a resposta imune do animal, do material genético do animal e das enzimas de multiplicação. Bom, hoje é uma doença que está prevalente, né, em todas as granjas são positivas, com quadros clínicos ou não. A transmissão, ela acontece, né, ela pode acontecer vertical, ou seja, hoje nós sabemos que pode ser transmitido da fêmea para o leitão, via placenta, mas também pelo colostro, né, e pelo contato animal com animal. Então, secreções, excreções de animal contaminado, isso aí inclui via sêmen, tá? Oronasal, fezes. O sêmen contaminado também, ele é uma forma de veiculação, né? E na vida intrauterina também, hoje a gente sabe que o vírus ele é capaz de passar pela barreira transplacentária. Bom, o circovírus ele foi descoberto no Brasil em 2000. E hoje nós sabemos que, na verdade, ele já estava no país antes, por estudos retrospectivos em amostras teciduais, porém ele tem sido associado a quadros clínicos a partir de 2000, por isolamento e identificação da Embrapa, né, da Janice. E aí, quando ele foi descoberto, ele veio trazendo problemas devastadores na granja. E aí ele foi associado a uma série de manifestações clínicas, como a síndrome multissistêmica do definhamento dos suínos, onde o animal ele não desenvolve, ele fica muito abaixo do peso esperado dele. A síndrome da dermatia nefropatia suína, né, que o animal ele tem principalmente o sistema, o rim comprometido por deposição de imunocomplexos. Distúrbios reprodutivos, doenças respiratórias associadas ao vírus também, enteropatias e tremores congênitos. Então, antes, o vírus ele era associado a essas síndromes, né? Mas o que aconteceu? Nós percebemos que, com o tempo, que o animal que tinha uma síndrome, ele também poderia ter a outra. Não especificamente o que causava, o vírus causando distúrbios reprodutivos não causaria problemas respiratórios. Então, na verdade, isso é complexo, acontece de forma combinada. E, em 2006, a Associação Americana de Veterinários do Suíno, ele mudou o termo, né? E hoje nós falamos que são as doenças associadas ao circovírus. Não mais nos preocupamos em descrever essas síndromes isoladamente. Quando eu falo que o animal está doente por circovírus, ou seja, ele tem circovirose, ele tem as doenças associadas, ou seja, ele pode manifestar aí esses quadros característicos do vírus, né? Então, o animal, quando eu digo animal com a síndrome do definhamento, né, multissistêmica do definhamento do suíno, a principal característica é o animal refugar, ele não acompanhar o lote dele. Então, na lesão, as lesões que eu encontro nesse animal, eu vejo quadros de hepatite, aumentos de linfonodo mesentérico e outros linfonodos. Isso porque o vírus, ele vai pela corrente sanguínea e o alvo dele são as células linfóides. E ele acaba causando uma imunossupressão. Então, ele acaba destruindo essas células e causando uma imunossupressão. E por isso que o vírus, o circovírus, ele predispõe o suíno a outras doenças, porque ele causa esse quadro de imunossupressão no animal, né? Além disso, eu tenho quadros de ascite associados, refugagem. Esse aqui é o quadro bem característico, né? Que por muito tempo foi o primeiro a ser descrito e que assustou o produtor no campo. Quadros de pneumonia, edema de mesentério, pelos distúrbios que ele causa. No quadro de síndrome da dermatite e nefropatia suína, né, eu tenho lesões cutâneas hemorrágicas. Esse animal ele apresenta essas manchas e em poucas horas ele vem a óbito. Isso aí é decorrente de todo o comprometimento renal que o vírus causa. Mas, além disso, esse animal com essa síndrome ele também apresenta aumento de linfonodos inguinais e mesentéricos. Eu tenho aqui lesões, né? Nefromegalia, ou seja, o aumento do rim,
lesões renais, petequias na cortical, isso é bem característico de circovírus, mas não é patognomônico, tá? Tenho pneumonia intersticial causada pelo vírus. Isso aqui também me confunde um pouco, eu preciso de fazer um diagnóstico diferencial por influenza, o PIRS, fumonizina, mas o circovírus ele causa esse quadro de pneumonia intersticial. Quadros de falhas reprodutivas, aborto também podem estar relacionados. Inclusive, agora tem surgido o circovírus suíno 3, e esse circovírus suíno 3, primeiro fator, primeira condição clínica no qual ele foi associado foi abortamento, mas sabemos que esse circovírus 3 ele é totalmente diferente do 2. Além disso, quadros de enterite, aí muito comum em animais em fase de recria e terminação. E aí é importante, diagnóstico diferencial aqui, como Braxispira, também a Lawsonia e Salmonella, né? Mas o circovírus ele também pode ser responsável por esses quadros. E aí eu posso falar, Mariana, você disse que as granjas são positivas? São, todas as granjas são positivas. Mas eu posso falar que todas as granjas têm a circovirose? Não, né? Primeiro que a doença hoje ela acontece no campo, porém ela está controlada por medicação. Então as granjas elas vacinam para o circovírus e consequentemente eu não tenho a doença clínica. Mas eu só posso dizer que eu tenho a doença clínica, a circovirose, quando eu tenho associação desses 3 tipos de diagnóstico. Então, eu digo sim que eu tenho um problema de circovirose na granja, quando eu tenho aqui sinais clínicos de refugagem, né, ou lesões cutâneas, hemorrágicas, associados a lesões macro ou micro, né, que aí a presença de aumento de linfonodos, células gigantes, e a identificação do PCV2, aí, normalmente o PCR, é a técnica que nós utilizamos para a identificação do material genético do vírus, né? Aqui, uma microscopia eletrônica, mas isso é só para título de pesquisa. Na rotina, né, diária aí do laboratório, nós realizamos o PCR. Então, aqui, animais com quadros de circovirose, vocês podem reparar, né, que animais eles ficam refugos, ou seja, ele não acompanha o tamanho dos outros animais do seu lote. Então, eles ficam com a espinha marcada, animais com emagrecimento progressivo, né? Aqui, né, a pneumonia intersticial, bem característica aí da virose, né? Aqui, bem marcante o edema. Também típico de circovírus. Aqui eu tenho bastante conteúdo, né? O edema de mesentério. Hepatite relacionada. Aqui edema de mesocolo. Também bem típico, né? Uma hipertrofia, um aumento dos linfonodos mesentéricos. Aqui lesões típicas de dermatite e nefropatia suína. Aqui também, bem característico da síndrome. Aumento de linfonodo inguinal. Aqui, os linfonodos bem aumentados. Petequias na cortical, né, do rim. Bom, então quais são as considerações que nós podemos fazer em relação a tais doenças, né? Essas doenças elas são inevitáveis na granja, é um desafio diário. Elas estão controladas, algumas por medicação ou por determinado tipo de manejo ou ainda por vacinação. Mas existem, segundo o MADEC, regras de ouro, regras padrões que nos auxiliam no controle dessa doença e proporcionam uma melhor saúde dos animais, né? Então, primeiro, a regra 1 é limitar o contato suíno com suíno. Então, se você tem essa preocupação na granja, né, respeitando aí, isolando fases críticas, ou respeitando no começo ali a parte de quarentena, isso é uma boa forma de controlar todas essas doenças. A segunda regra é que o estresse ele é um assassino, né? Os animais estressados são mais susceptíveis a contrair a doença. Por quê? Porque o cortisol ele vai inibir o sistema imunológico e, consequentemente, deixar os animais mais susceptíveis à doença.
A outra regra, que é para mim é a regra principal, é a questão da boa higiene, né? Não tem um substituto para a boa higiene e medidas de biosseguridade. A limpeza e desinfecção de instalações é um instrumento que pode fazer a diferença. Então, os processos básicos de limpeza e desinfecção devem ser seguidos à risca, porque eles têm uma influência direta aí no controle de todas as doenças. E a boa nutrição, né? Então, a questão da alimentação ela é importante não só pensando na conversão do animal, no desempenho do animal, mas também na parte imunológica do animal. Algumas granjas, em situações de alto desafio, elas chegam a mexer, alterar a formulação da ração, pensando que os animais, nessas fases de desafio, eles precisam de um fornecimento maior de energia e de nutrientes. Então, a boa nutrição adequada à situação real de cada granja. É essencial esse cuidado.